Você quer acabar de vez com essa dúvida? O que é que eu faço agora? Qual a minha melhor ação a ser feita agora? Você quer fazer tudo na sua vida com muito prazer, com ótimos resultados e de quebra se sentindo extremamente bem, com a sensação de bem-estar? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar as técnicas criadas pelo psicólogo Mihaly. Nós vamos falar sobre flow. Eu vou te ensinar aqui, te explicar passo a passo como aplicar o flow, a experiência ótima, em tudo que você fizer na sua vida, trazendo melhores resultados e de quebra você se sentindo muito bem, ficando muito feliz com o que você está fazendo. É comum que as pessoas tenham essa preocupação com relação à ação delas, o que elas devem fazer, se o que elas fizeram foi bem feito, se valeu a pena, e o que elas vão fazer também. Mihaly, esse psicólogo muito famoso, criou o que a gente chama de flow para tentar dar um norte para isso. E essa teoria dele foi tão importante, tão significativa, que trouxe muita repercussão entre nós que trabalhamos com a saúde mental e trouxe muita repercussão também para as pessoas em geral, para as pessoas que entraram em contato com essa informação. E é por isso que eu quero trazer ela aqui hoje para vocês, porque eu quero que vocês apliquem na vida de vocês a todo momento a tentativa da experiência ótima. Algumas pessoas já fazem isso intuitivamente. Há pessoas que, de forma inata, têm uma personalidade mais adaptada a essa dita experiência ótima, que a gente chama de personalidade autotélica. Mas você pode desenvolver essas características. Ou seja, você pode ter uma personalidade mais autotélica. Nesse vídeo você vai compreender quais são essas características que vão te ajudar a ter essa experiência ótima, chegar a essa experiência ótima. Mas do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de tudo que você faz na sua vida. Das coisas mais banais, como por exemplo, às vezes você tem que lavar louça, às vezes você tem que varrer um chão, às vezes, não habitualmente, mas também tarefas habituais. Às vezes você tem que fazer relatórios, por exemplo, no seu trabalho. Nós, professores, temos que preparar aulas, corrigir provas. Um cozinheiro tem que elaborar novas receitas, tem que cozinhar habitualmente. Veja, a maior parte das pessoas faz essas coisas ou que consideram coisas muito irrelevantes ou que consideram coisas habituais no automático. No automático, reflexivamente. Porque o cérebro quer economizar energia. Então, o que é que ele faz? Após ele aprender uma tarefa, ele diz para você que você já sabe. E aí, a partir dali, é como que você fizesse no automático, é fácil. O pessoal também chama isso de zona de conforto. O que é a zona de conforto? É você fazer o que você sempre faz, sem nenhuma modificação, sem nenhum crescimento, sem nenhum acréscimo. A maior parte das pessoas funciona assim. E Mihaly vem com uma indicação, uma proposta diferente. Ele vem com uma ideia de que você deve dar máxima atenção ao que você está fazendo. E mexer com essa habilidade com esse jogo entre a habilidade e o desafio. Porque sim, você pode criar novos desafios a cada tarefa que você faz. Isso fica muito interessante. Algumas indústrias já perceberam isso. Não sei se você já ouviu falar na gamificação, que é o processo de você transformar as coisas em jogo. E isso tem sido muito utilizado, porque foi observado que essas pessoas que jogam, que ficam muito tempo nos games, passam às vezes o dia todo em frente a um jogo, e
elas têm características próprias e especiais. Elas não são extraterrestres, não. Essas características dessas pessoas que ficam muito tempo em frente a um videogame jogando foram observadas pelo Mihaly. E hoje em dia muitas indústrias estão utilizando isso, fazendo a gamificação dos processos. Porque eles perceberam que as pessoas ficam mais alinhadas com as atividades quando existe essa gamificação. Elas se sentem desafiadas e elas ficam mais absortas naquela atividade. E então as empresas têm a possibilidade de alcançar o objetivo delas através dessa técnica, que é uma técnica que foi descoberta pelo Mihaly e que agora vai ficar muito claro para vocês. Então a proposta é que você pegue esse conteúdo desse vídeo e comece a aplicar em todas as suas atividades. Para a gente começar a desenvolver esse conteúdo, nós vamos precisar falar sobre 3 coisas. Nós vamos precisar falar sobre alta performance e multitarefa. Nós vamos precisar falar sobre consciência e atenção. E nós vamos precisar fazer esse questionamento. O que é mais importante? Como fazer ou o que fazer? E vamos começar por aí. A maior parte das pessoas acha que o mais importante é o que fazer. E elas passam o dia todo pensando: o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer nesse caso? Qual será a minha ação mais apropriada? Eu quero dizer para vocês que o que fazer é muito importante. O que fazer tem a ver com propósito, com objetivos, com metas. Isso tem que ser feito antes de começar alguma coisa na sua vida, algum projeto na sua vida. Você precisa saber o que você quer. E para isso você tem que pensar. Então isso é o que fazer. Então ele tem sua importância. Mas no processo, o que fazer tem que ficar distanciado. O que fazer é como que a intenção. Por exemplo, você tem uma intenção de se desenvolver em uma carreira. Você escolhe uma carreira qualquer. Por exemplo, vou falar aqui de arquitetura. Você quer ser um arquiteto. Isso é o que fazer. Aí você vai criar metas, que são pequenos o que fazer até chegar lá. Então, eu vou fazer uma faculdade de arquitetura. Eu vou ler os melhores livros que existem sobre arquitetura. Eu vou escolher uma área da arquitetura para me especializar. Eu vou fazer um estágio com o melhor profissional dessa área que eu escolhi. Veja, são pequenos o que fazer nesse processo. Tudo bem. Tem muita importância isso. Mas o como fazer é muito mais importante. Porque, veja, essas metas estabelecidas, se você não tiver um grande esforço no como fazer, se você não souber como fazer, se você não souber como aplicar os métodos para chegar nesses pequenos o que fazer, não vai dar certo. Ou vai dar certo parcialmente. Ou você nunca vai atingir o seu máximo potencial. Então, nós precisamos já, nesse primeiro momento, identificar e entender que nós estamos falando de como fazer. Porque como fazer é muito mais importante. Eu penso até da seguinte forma. Se você escolhe o que fazer e esse o que fazer ainda não está certo, porque a gente nunca sabe exatamente o que fazer. A gente acha. É aquela história, o mapa não é o território. No nosso mapa, isso é o que eu devo fazer. Acontece que muitas vezes esse o que fazer na nossa vida muda. Inclusive você tendo um propósito maior, mais à frente, nesses pequenas metas que você tem que construir, elas vão mudando. Porque você vai vendo que isso que você achava que deveria fazer era só uma ideia, e essa ideia não estava correta. O mapa não estava correto, o território é outro. Então, o como fazer se torna muito mais importante nesse caso, porque, veja, mesmo que você escolha uma meta que não está correta, digamos assim, não está totalmente alinhada
com o resultado que você quer, você vai ter algum resultado. Porque o como fazer é o processo, é a atitude, é quem você é como você se comporta, é como você pensa. Então, o como fazer é, nesse caso, muito mais importante na sua vida. Não que o que fazer não seja importante, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em termos de, se você colocar numa balança, o que é mais importante, o que é que pesa mais nos resultados que você vai ter na sua vida, o como fazer pesa muito mais. Porque mesmo que você esteja fazendo uma coisa que não esteja alinhada, esse como fazer vai transformar essa ação e vai te trazer algum benefício de alguma forma. Por outro lado, se você sabe o que fazer, porém, o como você faz é contaminado por uma emoção negativa, toda a sua ação estará comprometida. Como que uma emoção negativa que atrapalha o processo do como fazer vai te levar ao teu máximo potencial? Nunca. Então, nesse processo aí, um não exclui o outro. Você tem que ser uma pessoa que sabe o que quer, qual é o seu propósito. Porém, a atenção, que é o próximo passo que eu vou dar, é muito mais importante. Porque ele tem que estar totalmente alinhado com esse o que fazer, com essa meta. Tanto as metas pequenas quanto essa meta maior. Esse segundo conceito que nós temos que entender, que tem a ver com a consciência, é a atenção. Porque, veja, o que tira a qualidade das nossas ações, ou seja, a qualidade do que fazer, é a falta de atenção. É exatamente esse movimento reflexivo do cérebro, de achar que já sabe e fazer automaticamente as coisas. Então, o que é a atenção? A atenção é o foco que eu dou da minha consciência. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Você está fazendo aqui uma atividade banal, até mesmo dirigir, para quem sabe dirigir. Quando você começa a aprender a dirigir, você tem atenção total no que você está fazendo. Você sente muita dificuldade, porque você está aprendendo. Com o tempo, quando você vai dirigir, você dirige praticamente automaticamente. Você não dá mais atenção ao que você está fazendo. Você faz as coisas automáticas. Esse é um processo de aprendizagem que muitos profissionais usam. Os músicos, por exemplo, usam. O músico ele não fica prestando atenção, por exemplo, um violonista, ele não fica prestando atenção aonde ele coloca cada dedo para fazer a nota, não. Aquilo se torna habitual, reflexivo. Então tem sua importância. Então isso explica como funciona a questão da atenção. Depois que você aprende, se desenvolve naquela habilidade e você acha que já sabe, isso tem duas consequências. Uma consequência é que você vai conseguir fazer sem dar atenção. Porém, a sua ação vai ser comprometida por esse limite que você já criou. Você não vai mais melhorar. Você vai fazer sempre do mesmo jeito. Claro que quando você está fazendo essa coisa reflexiva e acontece uma coisa diferente, a sua atenção volta. Por exemplo, você está dirigindo de forma automática para algum local pensando no que você vai fazer lá. Isso é muito comum. Ou seja, a sua atenção está em o que você vai fazer lá. Inclusive você fazendo, simulando situações que vão acontecer quando você chegar lá e etc. Porém, passa uma criança na frente do carro e você percebe. Imediatamente você esquece tudo que você estava pensando. Você nem lembra mais, talvez depois, se você realmente atropelar essa criança. Por quê? A sua atenção volta. E então, toda a sua capacidade mental vai ser direcionada para solucionar aquele novo problema que apareceu. A atenção é isso. Então, eu posso controlar minha atenção? Posso sim. Posso. E eu aconselho fortemente vocês a desenvolverem cada vez mais, ficarem fortes nessa capacidade de controlar a atenção de vocês, porque vai ser muito importante na qualidade da ação. Quando você percebe que está fazendo as coisas no automático, em cada ação da sua vida, você está o quê? Controlando a sua atenção, trazendo a sua atenção de volta para o que você está fazendo. Isso é muito importante, porque algumas pessoas têm mais capacidade de fazer isso, outras têm menos. Que a gente chama de metacognição, que é o pensar sobre o pensar. Então é muito comum
comum que a gente esteja fazendo uma coisa e de repente a gente está pensando em outra. Pode ser um estímulo externo também, que tira a minha atenção. Mas uma pessoa que fala um aplicativo de celular, mas ao mesmo tempo pode ser um pensamento. Tem pessoas que divagam muito. Digamos, perdem a concentração, né? Como se diz. Então, isso é a atenção. Então, sempre que eu falar aqui nesse vídeo sobre a atenção, você já sabe o que é. É o foco que eu dou a partir da minha consciência. E nós estamos falando de direcionar a atenção para a tarefa. E agora o terceiro conceito, que é o da alta performance. Alta performance hoje está presente na vida de todos nós. Nós temos que ter alta performance em casa, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que ter alta performance com o corpo, na academia, em casa, com as emoções. O que é essa alta performance? É uma autoexigência. Antigamente as pessoas exigiam da gente. Hoje em dia não. Nós estamos na era da autoexigência. Nós nos cobramos muito por uma alta performance. E existem armadilhas nisso. A que eu quero falar hoje é sobre a multitarefa. Que a alta performance, de uma forma falaciosa, falsa, vende. Que você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode responder a um e-mail enquanto assiste uma aula ou uma reunião e pode observar uma mensagem do seu celular também. Então, isso é a multitarefa. O que é a multitarefa? É você tentar fazer coisas ao mesmo tempo com o seu cérebro. Eu quero dizer para você, quero deixar muito claro aqui nesse vídeo que isso é falso, que isso não existe. Mas eu faço isso. Às vezes eu estou cozinhando, mexendo uma panela e eu estou respondendo um e-mail. Eu não paro de mexer a panela para responder uma mensagem. Porque um dos dois você está fazendo no automático. Você não está dando qualidade a nenhum dos dois. E nós estamos falando de uma ação qualificada, de uma ação bem realizada, consciente, autoconsciente, que tem um resultado excelente, que tem um resultado dentro da sua máxima capacidade, E aí as pessoas falam, não existe perfeição. Existe a perfeição relativa. O que é a perfeição relativa, que nós já falamos? É você dar o seu melhor. É você fazer o melhor que você sabe. É você aplicar toda a sua aptidão naquilo que você está fazendo. Isso aí não é uma coisa retórica, não. Dê o seu melhor. Vou dar o meu melhor. Não é essa coisa subjetiva. Não. Isso é real. Você tem que dar o seu melhor. Em cada ação sua, em cada uma. E, através das técnicas que eu vou mostrar a você, você vai entender também que você não tem que fazer tudo do mesmo jeito, não. Você tem que melhorar. Você tem que fazer melhor. Você tem que ir em busca da perfeição relativa. Que é o que a perfeição relativa? É o melhor que você pode fazer naquela determinada ação. E quais são os benefícios de aplicar a experiência ótima ou o flow de Mihaly? Primeiramente, você aumenta a sua autoconfiança. Porque se você executa tarefas com a máxima atenção e qualidade, dando muita qualidade ao que você faz, isso traz para você um retorno, digamos assim, a nível de autoconhecimento, a nível de noção de eu, de que você é capaz de fazer as coisas, porque você sabe que o que importa não é saber, o que importa é aprender. E aí a gente vai para esse conceito. O que é mais importante, saber ou aprender? A maior parte das pessoas acha que é saber. E elas se vangloriam de saber, e elas sentam em cima do conhecimento. Mas isso é falso. Porque quando a gente já sabe, a gente está na zona de conforto. O mais importante é aprender.
Então, o primeiro benefício, autoconfiança. Segundo benefício, melhora na experiência de vida. Ora, meus amigos, o que é a vida? A vida é o agora. A vida só acontece agora. Não existe vida no futuro nem no passado. Existem pensamentos sobre o passado e o futuro, mas vida não. A vida só acontece agora. Se você tem um mau relacionamento com o agora, com o momento presente, a sua vida não vai funcionar. Você vai ser infeliz. Você não vai criar nada na sua vida. O flow te ensina a ter um relacionamento saudável com o agora. Porque a vida acontece agora. Então, imagine que se tudo na vida acontece agora, inclusive o que você lembra que aconteceu no agora, quando ele aconteceu. E essa coisa que você acha que vai acontecer, se ela acontecer, vai acontecer agora também, quando ela acontecer. Imagine que você tenha uma relação disfuncional com o agora. O que é que vai acontecer com a sua vida, meu amigo? O que é que vai acontecer se você tem uma relação disfuncional com o agora? Então, esse benefício de melhorar a experiência de vida está relacionado a que, como você desenvolve suas atividades com máxima atenção e aplicando outras técnicas que eu vou mostrar para vocês, as experiências de vida, porque a vida é um somatório de experiências, melhoram muito. Porque todas as suas tarefas vão estar alinhadas com o seu propósito. Você vai saber por que você está fazendo isso. Você não vai ser aquela pessoa que faz as coisas achando que não deveria estar fazendo. Porque existe um propósito em tudo que você faz. E esse propósito é a ação em si mesmo. Então isso traz uma melhora na experiência de vida. Isso torna você um ser mais complexo. Sim, você já é um ser muito complexo. Mas você não usa isso, você despreza isso. Você despreza a sua capacidade mental. Você não quer usar. É como se você morasse numa mansão e você vivesse dentro do quarto. Você achasse que a vida é só o quarto. É isso. Quando você mergulha no agora e consegue aplicar muita consciência e expansão da consciência no que você faz, você se torna um ser mais complexo. Isso é interessante. Te traz diferenciação, te integra. Te integra, porque quando você não usa esses outros compartimentos da sua mente, você fica fragmentado, você fica incompleto. Outro benefício, controle da atenção, do humor e da força de vontade. Porque tudo isso está correlacionado. O nosso humor, ele está muito relacionado a essa noção que nós temos de nós mesmos. Quando a gente tem uma noção de que a gente é incompetente, que a gente não consegue, que é o espelho social que as outras pessoas devolvem para nós de negativo, quando você se abraça com isso, infelizmente, o seu humor também se altera, porque você tem uma noção de eu completamente falsa, comprometida. Aí toda a ação a partir dali vai ser comprometida também. Por outro lado, observe, quando você está de bom humor, relacionado ao espelho social, você acorda de manhã, aí a sua esposa te dá um beijo, diz que você é o melhor marido do mundo, é carinhosa, preocupada. Aí você se levanta, seu filho te dá um abraço, te dá um beijo. Você é o melhor pai do mundo. Você no caminho, o trânsito está maravilhoso. Seu carro está ótimo. Você chega no trabalho, o seu chefe está ótimo também, te elogia o trabalho que você fez. Quais vão ser as suas ações? As suas ações vão estar comprometidas por esse espelho. E você vai ter ações, você vai ser mais tolerante, você vai contribuir mais, você vai ser menos raivoso. Você veja as consequências para o humor, para o seu humor, para a sua força de vontade, porque você vai se sentir capaz, e a força de vontade está muito relacionada a isso, a essa emoção de conseguir o que você quer, o que você se propõe.
Então, a força de vontade está muito relacionada a isso também. Os seus dias serão mais interessantes. Porque a maior parte das pessoas se queixa da monotonia, da rotina, de fazer sempre as mesmas coisas. Porque elas não se autodesafiam. Porque elas fazem, não é porque elas fazem as mesmas coisas que o dia é entediante, não. O dia é entediante porque elas fazem as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, se você fizer as mesmas coisas de um jeito diferente, as coisas ficam diferentes. Não há rotina nisso. Então, os dias se tornam mais interessantes, desde que você entre em flow com as atividades cotidianas ou com as atividades desafiadoras. Para nós desenvolvermos mais ainda essa técnica, nós precisamos fazer uma diferenciação entre prazer e felicidade. Os prazeres da vida são muito importantes. Nós não podemos viver sem os prazeres, porque eles aliviam a desordem mental. Quando você está com fome, que você come, isso traz ordem para o seu corpo. Isso traz ordem para a sua mente. Quando você está com muita sede, a boca seca e você bebe um copo de água gelada, nossa, que prazer maravilhoso. Não é verdade? Porém, os efeitos neuroquímicos do prazer, eles não são duradouros. Eu não sei se você já ouviu falar na frase, prazer mata prazer. Quanto mais prazer, menos prazer. Exemplo bem simples. Quando você está com fome, começa a comer. Qual o melhor tempero? Todo mundo responde, é a fome. Por quê? Porque o prazer é máximo. Você está com fome. Isso traz um prazer enorme. Às vezes a comida nem está tão boa. Não pode estar horrível, né? Porque aí também existem outras emoções envolvidas. Mas, se é uma comida aceitável, você acha delicioso. E chega um determinado momento que aquilo se vai. Inclusive, esse é um dos principais problemas de quem tem distúrbios alimentares, né? E uma das coisas que a gente faz é aumentar essa percepção. E com calma, se relacionar com essa percepção do prazer. Então, esse prazer, ele acaba. Se você continuar comendo, você não vai mais comer pelo prazer. E veja, a comida ela tem que trazer prazer. Ela não está ali para outra coisa, que muitas vezes existe um desvio dessa função. Então, o prazer é assim. A alegria é diferente. Porque na alegria, ela cria ordem também. A alegria cria ordem mental também. Os prazeres, eles podem ser biológicos ou sociais. A alegria não tem limite. A alegria, ela pode estar em qualquer esfera da sua vida. E por que ela traz essa ordem mais permanente para você? Porque você chega até ela depois de se esforçar. Isso está relacionado ao quê? À sua ação. Então, a alegria, ela está muito relacionada à ação. Não existe alegria sem ação. Existe felicidade. Existe um prazer. Mas a alegria não. Porque a alegria, ela está relacionada exatamente ao resultado que você alcança. Porque ela traz sensações diferentes para você. Ela traz essa sensação de autoconfiança, de ter melhorado, de ter atingido um nível maior. Você com certeza já teve atividades assim na sua vida. Lembre-se da alegria que você teve após conseguir. Eu não gosto muito de usar a questão dos jogos, né, dos videogames, mas o videogame é totalmente baseado nisso. E quando eu falar aqui das características da experiência ótima, você vai ver. Que você vai com aquelas metas, pequenas metas, vai aumentando o nível de dificuldade, você vai conseguindo. É um exemplo muito bom da experiência em flow. E nós agora vamos começar a falar das características, das 9 características que Mihaly trouxe através dos experimentos dele.
conversando com as pessoas que atingiram essa experiência ótima de flow. Ele fala que você precisa ter pelo menos uma dessas características. Eu quero dizer para vocês que você pode ter as 9. Não é fácil. Não é fácil. É como que a expansão da consciência, né? Você tem níveis. Você tem um nível muito baixo de consciência e você tem um nível mais alto. No caso da experiência ótima, também. Você tem aquela pessoa que não sabe de nada da experiência ótima, ela não aplica, ou se aplica, ela aplica de uma forma inata, não atinge seu máximo potencial. Para você atingir seu máximo potencial na vida, você tem que conhecer essas técnicas e você tem que aplicar. Primeira característica de uma experiência, de uma atividade com experiência ótima, flow, capacidade de se concentrar por longos períodos. Você não se cansa fazendo aquela atividade. Você tem uma capacidade de se concentrar por longos períodos naquela atividade que você está exercendo, fazendo. Segunda característica. A tarefa tem um objetivo claro. Olha a importância de você saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Isso de você ficar fazendo as coisas sem saber por que você está fazendo. Eu estou fazendo porque alguém me mandou fazer. Eu estou fazendo porque todo pai faz. Eu estou fazendo porque todo marido faz. Eu estou fazendo porque toda mulher faz. Isso não funciona. O que você faz tem que ter um objetivo claro. Qual o objetivo do que você está fazendo? Você tem que pensar sobre isso, porque é uma das características principais. Feedback imediato. Essa questão do feedback é o retorno. Se você está tendo sucesso, se você está melhorando naquela tarefa. Olha a importância do feedback. E olha que armadilha. Qual é o feedback que normalmente nós adotamos? O espelho social. Que as pessoas estão falando sobre o que eu estou fazendo. Eu tenho um chefe que me dá feedback. Nas relações com os meus filhos, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho meus pacientes, eu tenho... Qual o feedback que eles estão dando? É importante. O feedback, o espelho social é muito importante. Como as pessoas me veem e eu me vejo. Isso é muito importante. Mas você tem que criar critérios de feedback relacionados a si mesmo. Esse é o mais importante. Tudo que você faz, você tem que buscar a perfeição relativa. Você tem que buscar melhorar se comparando a si mesmo. Você tem que sempre fazer aquela atividade melhor, dando o seu melhor. Então tem que ter feedback. Você tem que se avaliar. Você tem que pegar o feedback das outras pessoas, mas considere principalmente o seu feedback. Você tem que ter as habilidades para completar a tarefa. E aí a gente começa a entender, porque eu vou falar depois das fases do flow, que essa questão da habilidade ela tem a ver com aptidão. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, ou seja, o que fazer, para você ter um flow, uma experiência ótima, você tem que criar aptidão, que são o quê? São as habilidades para fazer aquilo. O que Mihaly percebeu é que quando essa sua habilidade, ela é inferior à tarefa, você se frustra. É aí que as pessoas desistem do que elas querem fazer. Por que é que elas desistiram? Porque elas não entendem a mente. Por que que ela... E quem entende a mente? Por que é que ela entende que tem essa sensação de querer desistir? Porque aquela tarefa está muito superior à sua habilidade. Você tem que criar uma tarefa, ou 2, ou 3, nesse processo para chegar nessa outra tarefa, para que você possa desenvolver suas habilidades. E tem tudo a ver com esse desenvolvimento de habilidade permanente. Então, cuidado, quando você for traçar os seus objetivos claros, você tenha em mente que você estará sempre melhorando as suas habilidades. Ao mesmo tempo, se esse desafio for um desafio muito simples, muito abaixo da sua capacidade, das suas habilidades, você vai se entediar. E as pessoas que não conhecem a própria mente se entediam e abandonam a tarefa. Acham que a tarefa não é para eles. Não. É porque eles estão criando metas
muito abaixo das suas próprias habilidades. As pessoas não têm que fazer as coisas do mesmo jeito, não. As pessoas têm que fazer as coisas de acordo com a própria habilidade. Colocando, digamos, de uma forma intermediária entre a sua habilidade e o que você pode melhorar em termos dessa própria habilidade. Sente uma sensação de controle, é outra característica. Tem que ser uma coisa que você pode controlar. Aí, você tem que tomar cuidado com o que você quer controlar. Às vezes as pessoas colocam objetivos para realizar nas suas vidas e focam no que elas não têm controle. Por exemplo, mudar os outros. Então, você quer mudar uma situação mudando os outros. Isso não vai funcionar. Porque você não tem controle sobre isso. Você tem que ter controle para ter flow. Além disso, você tem... Isso é uma sensação. É a sensação de controle que você tem que ter. Você fica mergulhado na tarefa e não pensa em outras coisas. Isso é muito interessante. Porque uma das coisas que traz muita confusão, desordem mental, é esses pensamentos intrusivos que ficam a todo momento entrando na nossa consciência, atrapalhando a nossa atenção, tirando a nossa atenção. Por isso que a metacognição é muito importante, você ter controle sobre seus pensamentos, para você ficar mergulhado na tarefa e não pensar em outras coisas. Porque você sabe o que você quer, você está fazendo uma coisa alinhada com o seu propósito, então você tem que ficar concentrado naquele período que você está fazendo. Sua percepção de tempo fica alterada. Em que sentido? O tempo passa rápido. É por isso que as pessoas falam, nossa, como o tempo passou rápido. Não é que o tempo passou rápido. A percepção de tempo delas, que ficou alterada por aquela atividade, que elas tiveram tanto prazer que elas falam isso. E pode ser qualquer coisa. Às vezes você faz uma visita, ou recebeu, a pessoa está indo embora, e diz, poxa, passou tão rápido. Você tem um dia de lazer com a família, poxa, passou tão rápido. Observe que essas foram as suas melhores atividades que você já teve, as suas melhores ações. Faça uma reflexão sobre elas, se elas te trouxeram essa sensação de que o tempo passou muito rápido, porque a sua percepção do tempo fica alterada. Você tem uma perda da autoconsciência e do senso. E a sua identidade, quando volta, o seu senso de identidade, ele volta mais forte. Olha que interessante. O que é essa questão da autoconsciência? É isso que invade a nossa mente, que fica fazendo uma autoanálise de você mesmo. Quando você está em flow, você perde essa autoconsciência. Você fica tão mergulhado, absorto por aquela atividade, que você não tem essa autopercepção. É como se você esquecesse de quem você é. Isso é que é autoconsciência. Autoconsciência é isso que nos traz a todo momento para a nossa noção de eu. Que você fica lembrando quem você é, que você existe, o que você está fazendo, o que os outros estão pensando do que eu estou fazendo. Isso é autoconsciência. No flow, se abandona a autoconsciência. É como se você saísse de si mesmo, né? A gente vê muito isso aí também nos videogames. E interessante, após isso, a sua identidade ela volta mais forte. Ou seja, ela traz uma alegria, uma noção de eu mais verdadeira e mais pura. É muito interessante. E o nono, por último, nona característica, você quer repetir a experiência porque foi muito agradável. Claro. Agora nós vamos falar das 3 fases do flow. Essa atividade, essa experiência ótima. Por que ela tem 3 fases? Porque você não fica totalmente ligado em flow o tempo todo. Você liga e desliga o flow. Você entra na fase e você sai. Entra e sai. É assim, nós vamos entender por quê. Nós temos 3 fases no flow. Na fase 1, que chama fluxo 1, flow 1, você fica dominando ou desenvolvendo as habilidades necessárias para fazer aquela tarefa. Claro, você precisa de todas as outras características, que só são as fases. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do jogador de tênis, que o Mihaly usa no livro dele, no Flow. Quando você começa a aprender a jogar tênis, e você chega lá para a sua aula, você tem uma primeira tarefa, que é passar a bola por cima da rede.
Quem joga tênis acha isso banal. Mas quem vai começar, não. Aí você começa a querer jogar aquela bola por cima da rede. Aí você entra em flow. Você entra em flow. Claro, de acordo com outras características também. Você pode dizer que não gosta de jogar tênis, odeia esporte e pronto, já bagunçou tudo. Mas vamos imaginar que você gosta dessa tarefa, ou melhor, que você vai executar essa tarefa livre de julgamentos. Então, nesse primeiro momento que você não sabe passar nem a bola por cima da rede, aquele desafio para você desenvolver aquela habilidade te coloca em flow, por causa de todas as outras características. Você pode ter um pouco mais de dificuldade e um pouco menos. Algumas pessoas têm uma habilidade inata de passar essa bola por cima da rede, outras não, outras têm mais dificuldade, não tem tanto talento, que a gente chama, para essa atividade. Essa é a fase 1. Na fase 2, é a fase que a gente chama de tédio ou ansiedade. O que é isso? Você começou fazendo uma habilidade, desenvolvendo uma habilidade que você não tinha. Ou seja, o desafio era proporcional à sua habilidade, você teve que desenvolver. Quando você desenvolve, começa a passar a bola por cima da rede, você já não... aquele desafio já é, digamos, inferior à sua habilidade. O que é que vai acontecer? Você vai entrar em tédio. Porém, pode acontecer outra coisa. De repente, aquele desafio pode ser muito maior. Digamos, você, no tênis, você já vai disputar uma partida com outra pessoa. Aí essa pessoa sabe jogar mais do que você. Isso aí vai ser frustrante para você. Isso aí vai ser frustrante. Porque você vai ter muita ansiedade. E é nessa hora que as pessoas desistem. Por quê? Você agora tem que criar um novo desafio para você. Que não é necessariamente jogar com outra pessoa. Jogar com alguém e ganhar pode ser o seu último objetivo. Mas você pode agora tentar jogar a bola o mais próximo da linha de canto. Isso pode ser um bom desafio para você. Então, nesse momento, você tem que fazer uma correção. Você não pode desistir. E você não pode buscar forçar esse objetivo mais difícil. E você não pode ficar ali naquela zona de conforto. Eu já sei passar a bola por cima da rede, vamos ficar nessa aqui. Aí vai ser o tédio. Aí você vai ser invadido por pensamentos, por outras coisas. Nada disso que eu falei vai acontecer com você. Você vai ficar fazendo mais do mesmo. E vem o Flow 2. O Flow 2, que é essa terceira parte, é quando você já criou um novo desafio e você começa a desenvolver habilidade para isso. Veja que interessante. Veja que interessante. Veja o que você pode aplicar na sua vida a partir de agora. Você terminou de ver esse vídeo. Eu quero dar aqui de quebra para você as características da personalidade autotérica que Mihaly viu que as pessoas que têm essas características aqui, que eu vou citar para vocês, essas 4 características, elas têm mais facilidade. Mas eu quero dizer para você que você pode desenvolver essa personalidade autotélica. Você pode se desenvolver a ter cada vez mais capacidade de flow. Quais são essas 4 características? Observar o ambiente e encontrar oportunidades para agir. Muitas vezes a gente observa o ambiente em busca de coisas problemas, medo, fuga. As pessoas de personalidade autotérica, elas observam no ambiente e nos próprios problemas oportunidades para agir. Segundo, estabelecer metas e observar o feedback corrigindo comportamentos. A maior parte das pessoas, através do feedback, se encolhe. Através de uma crítica, desiste. As pessoas de personalidade autotélica, não. Elas estabelecem essas metas, observam como elas estão agindo, têm uma ação muito consciente e elas corrigem os comportamentos delas. Ou seja, elas sempre acham que podem melhorar. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre mindset de crescimento e mindset fixo, que nós vamos mergulhar mais nessas questões. Essas questões de ter uma mentalidade de crescimento. Isso aqui é mentalidade de crescimento. Tem gente que não pode ouvir uma crítica. Tem gente que desiste na menor crítica. Tem gente que olha para a crítica e diz assim, negativo.
Negativo. Eu já atingi o máximo. Não posso melhorar. E quem é você para dizer que eu posso melhorar? Eu já atingi o máximo. Não tenho nada para melhorar. Olha aí, os dois caminhos mentais negativos e errados. Terceiro, concentração na atividade ficando totalmente imersas. Você tem que ter essa capacidade. Você tem que treinar essa capacidade. Tá? Isso aí é um treino da atenção. Faça um treino da sua atenção. Coloque atenção nas coisas. E dê qualidade ao que você está fazendo. Procure fazer o mínimo de coisas de forma automática, reflexiva. E gostar de desfrutar de diferentes experiências. Essa provavelmente é a mais difícil. Porque tem pessoas que não gostam de novas experiências. Mas você pode ir também forçando um pouco isso. Você que quer ir sempre para o mesmo restaurante, faça uma experiência diferente. Ouça a sugestão de outra pessoa. Faça passeios diferentes. Faça coisas diferentes. Experimente esportes diferentes. Porque isso vai aumentar a sua capacidade de flow, de experiência ótima. De ter esse prazer com a vida, com o agora, essa relação saudável com o agora. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu quero que, se você acha que isso pode ser útil para outras pessoas, você partilhe, chame para assistir. E pergunta aqui para mim, faz perguntas que eu quero te responder. Esse assunto não se esgota nesse vídeo aqui não, tem muita coisa ainda. E não esqueça, todas as segundas nosso vídeo novo. Um abraço.